Shalom, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom, estamos aqui, primeiro domingo, primeiro dia do mês de fevereiro, para juntos buscarmos ao Senhor, para juntos invocar o seu santo e precioso nome. Hoje estamos retomando escola bíblica dominical, discipulado, graças a Deus por isso. Estamos nesse culto no qual participaremos da ceia do Senhor em memória do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é bom. Que o meu e o seu coração estejam preparados pelo próprio Espírito para nesta manhã adorar aquele que reina eternamente. Quero lhe convidar a se colocar de pé e juntos fazermos a leitura bíblica no Evangelho de 2 João, Evangelho segundo João, capítulo 1, do verso 1 ao 5. João 1, de 1 a 5, leitura uníssona. Vamos todos fazer a leitura, amados irmãos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Deus querido, Tu és digno de honra, de glória. Tu és santo, Tu és aquele que está em um trono alto, sublime, glorioso, mas Tu és aquele que também está no coração do quebrantado, do humilde de espírito. Tu estás neste lugar, Tu estás em nós, Teu povo, e nós Te agradecemos. Nos reunimos para prestar a Ti um culto, e rogamos que o Teu Espírito nos habilite para oferecer ao Senhor uma adoração que seja agradável, que o Teu Espírito conduza a cada momento desse culto, que o nosso coração seja inflamado, cada vez mais avivado pelo Senhor, que Tu repreendas, Deus, toda a ação do inimigo, toda a intervenção do príncipe das trevas, aquele que já está julgado e derrotado, e que o Senhor receba do Teu povo toda a glória e toda a honra. Abençoe esse culto, enche esse lugar com a Tua glória, nós pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Você pode cumprimentar a pessoa que está ao seu lado. Vamos cantar, irmãos, vamos louvar ao Senhor. Bom dia, queridos. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez para engrandecer ao nosso Deus, cantar louvores ao seu nome. Temos um Deus que é santo, um Deus que é misericordioso, um Deus maravilhoso, que é por nós. E Ele está aqui nessa manhã para receber o seu louvor, amém? Ele não está preocupado com a sua roupa, Ele não está preocupado com a forma que a gente vai tocar, Ele não está preocupado com a beleza do templo, mas Ele está olhando para o seu coração. E o que a gente precisa é entregar a Deus uma oferta que seja digna dEle, que realmente Ele se agrade, amém? Vamos fazer isso nessa manhã, vamos começar declarando que Ele é santo e reto em tudo o que faz.
atenção no que a gente canta, queridos. Esse cântico fala que nosso Deus é poderoso, que em seu nome nós vamos vencer. Amém? A gente precisa lembrar dessas coisas. Quando o dia mal chega, a gente precisa lembrar que o nosso Deus é poderoso, em que em seu nome nós vamos vencer. Quando o dia de dúvida chega, a gente precisa lembrar que Ele é poderoso e que vamos vencer. Quando o dia a enfermidade chega, a gente precisa também lembrar dessas coisas. E uma coisa interessante que Ele fala: Deus conosco. É um Deus que é poderoso, e em seu nome nós vamos vencer, mas é um Deus que caminha conosco. Amém? Que a gente tenha isso sempre vivo na nossa memória, quando o dia mal chegar, e até no dia bom também, a gente possa lembrar que o nosso Deus é poderoso. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei.
queridos, podem sentar. Graças a Deus, muita coisa sendo retomada, a nossa escola dominical, o nosso discipulado. Deus é muito bom e Ele tem sido generoso conosco. Glória ao Senhor por isso. Amanhã, se Deus quiser, teremos o nosso segundo culto de avivamento. Tivemos o primeiro, segunda-feira, foi uma bênção. Amanhã, 7h30, estaremos tendo o nosso culto de avivamento. A nossa conferência Paixão está se aproximando. Junto teremos retiros de crianças, adolescentes, jovens, muitas coisas acontecendo. Vamos estar retomando as nossas atividades nas sextas-feiras, momento muito especial também. Os pequenos grupos estarão retomando, que a gente possa estar cada vez mais envolvido, comprometido, amando ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Queremos avisar os irmãos que o pastor Sávio está em período de férias, que nós possamos orar pela vida dele, pela sua família, para que Deus lhes dê dias de descanso muito, muito preciosos. Bendito seja o Senhor. Quero lhe convidar agora a devolver a 10ª parte, o dízimo que é do Senhor, e entregar ofertas voluntárias ao nosso Deus. O ato do dízimo e da oferta não deve ser encarado como um peso, como algo constrangedor. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em Corinto, ele diz que Deus ama a quem dá com alegria. Esse é um momento de consagração também, irmãos, em que nós, através do ato
de dizimar e ofertar, expressamos a nossa confiança e a nossa dependência no Senhor. Vamos nos colocar de pé e enquanto nós cantamos, vamos estar entregando dízimos e ofertas. Pode sentar, quero convidar as crianças a virem aqui à frente, vamos orar por elas. Bênção. Muito bem. Vamos orar. Senhor amado, nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E tu enviaste o teu único filho para morrer por nós. Obrigado pela
dádiva bendita da salvação. Queremos te agradecer por sermos teus. Queremos te louvar porque o Senhor nos dá filhos que são a tua herança, para viverem para a tua glória. Pedimos que o Senhor abençoe essas crianças, que elas continuem sendo ensinadas a amar ao Senhor com todo o seu ser, e que elas cresçam em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Abençoe, ó Deus, as nossas famílias, que elas possam viver para a tua glória, que o Senhor continue sustentando cada casa. Rogamos por aqueles que estão enfermos, a tua cura, o teu milagre. Clamamos por salvação para aqueles que estão perdidos. Rogamos que o Senhor esteja renovando, consolando os abatidos, os fragilizados. Ó Senhor, continua cuidando do teu povo para o louvor da tua glória. Obrigado pelos dízimos e ofertas, que o Senhor continue abençoando a tua igreja e nos suprindo em tudo, para o louvor da glória do Senhor Jesus, oramos. Pedimos que o Senhor esteja abençoando muito esse domingo, ó Deus, as escolas dominicais, ó Deus, que está acontecendo agora e depois às 10 horas, os discipulados, ó Senhor, que tu venhas derramar muita graça sobre nós. Continue abençoando esse culto, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, crianças.
Louvado seja Deus. Quero lhe convidar a Muito bem. A nossa série em Romanos começaria hoje, mas ela foi adiada para o próximo domingo. Se Deus quiser, na próxima semana nós estaremos iniciando uma série de reflexões baseadas na Epístola aos Romanos. Por favor, abra a sua Bíblia, primeira Epístola de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. 1 João 1, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Ela é muito especial, poderosa para abençoar o nosso coração. Tu conheces como está cada vida. Tu sabes as nossas reais necessidades. E nós rogamos humildemente que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós temos hoje muitos esforços para prolongar a vida, ou para melhorar a qualidade da vida. Por exemplo, dietas e regimes rigorosos, o famoso jejum intermitente, alimentação orgânica, suplementação avançada. Nós temos também rotinas de exercícios e controle biológico, monitoramento de batimentos, sono, oxigenação, exames preventivos constantes. Há também mudanças radicais no estilo de vida, o abandono do açúcar, do álcool, fugir do estresse, buscar por longevidade, morando em ambientes saudáveis. Há também o uso de terapias alternativas, de medicina preventiva intensiva, ou seja,
esses são alguns exemplos que mostram como o ser humano ele está correndo atrás de mais dias, ou de dias melhores. O homem quer mais fôlego, mais batimentos do coração, e isso em si não é ruim, é útil para a melhora da qualidade da vida humana. Mas uma pergunta que nos salta é a seguinte: será que as pessoas estão buscando somente vida biológica? Somente o investimento nessa vida que é importante, que tem o seu valor, mas que é passageira? Ou as pessoas estão buscando a vida, com letra maiúscula, que se manifestou? Uma vida além da biológica, uma vida que não pode ser destruída pela enfermidade, pelo avançar da idade, por nenhum tipo de tragédia, uma vida que é eterna. Nós lemos um texto que está na primeira epístola de João. Há um consenso dos estudiosos de que essa epístola foi escrita pelo discípulo e apóstolo João, conhecido como discípulo do amor. Os estudiosos normalmente datam essa epístola no início dos anos 90, entre 90 e 95 depois de Cristo. O contexto de 1 João revela um quadro em que a igreja estava sendo assediada por falsos mestres. Muitos desses falsos mestres saíram de dentro da própria igreja e se corromperam, tanto teológica como moralmente. Esses falsos mestres negavam a encarnação de Jesus. Eles negavam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, ou seja, eles atacavam a pessoa de Jesus Cristo. Diante disso, João, ele tem um propósito central para aquela igreja ou para aquelas igrejas assediadas. Quando nós lemos o Evangelho de João, também escrito por esse apóstolo, aquele Evangelho, ele foi redigido com um propósito: para que as pessoas crescem em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, pudessem ter vida em seu nome. Nós vemos isso claramente em João capítulo 20, versículo de número 31. João escreveu para que os seus leitores crescem em Jesus, o ungido de Deus, e assim tivessem vida. Só que o mesmo apóstolo escreveu a primeira carta com outro propósito, para dar garantia aos crentes acerca da certeza da salvação. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós sabermos que nós podemos ter certeza da salvação. Eu não sei se você já conversou com algumas pessoas e quando elas são perguntadas sobre a seguinte questão: você tem certeza da salvação? E elas dizem: eu não sei, só Deus sabe, eu estou me esforçando nesse sentido. Ou, o que é salvação? A Bíblia nos mostra que nós podemos ter a certeza, a convicção da salvação, da vida eterna, da nossa segurança eterna em Cristo. 1 João capítulo 5, verso 13, nos mostra isso. Diz assim o apóstolo: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Vou lhe fazer uma pergunta, meu irmão, minha irmã: você crê de todo o coração no nome do Filho de Deus? Amém?
Então João está dizendo que você pode ter a certeza da vida eterna. Uma vida muito além de 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos que nós podemos ter nesse mundo. Uma vida superior, uma vida transcendental. Bem, a ciência, ela tenta estender a existência. As pessoas estão vivendo mais. Porém, o Evangelho, ele faz muito mais do que isso. Ele anuncia para nós que em Cristo nós podemos ter vida eterna. É sobre isso que eu quero conversar com você. A vida veio ao nosso encontro. A vida com letra maiúscula veio ao nosso encontro. Nós vivemos em um mundo em que nós somos cercados de preocupações. As ansiedades, elas nos assaltam. E com o passar do tempo, parece que elas se acumulam. O nosso coração, muitas vezes, é afligido por uma insegurança. O que será da minha vida? Como será o meu futuro? Será que eu terei sustento? Será que eu perderei entes queridos? E quando eu vou perder? Será que eu vou adoecer? E como vou adoecer? Quando vou adoecer? Bem, é uma série de questões que às vezes assaltam o coração das pessoas. João nos mostra nesse texto que há uma vida, há vida. Essa vida que não pode ser destruída por nenhuma dificuldade, por nenhuma dor, por nenhuma enfermidade, nem pela morte física. A vida veio ao nosso encontro. Louvado seja o Senhor. Em primeiro lugar, a vida que veio ao nosso encontro é Jesus Cristo. A vida que veio a você, a mim, é uma pessoa, Jesus Cristo. Por favor, leia comigo versículo de número 1 de 1 João 1. Vamos ler todos juntos? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Nós vivemos em um mundo que investe bilhões para, entre aspas, tentar atrasar a morte. O apóstolo João nos apresenta não um método, uma técnica, uma nova descoberta científica. Ele nos mostra uma pessoa, Jesus Cristo. Quando você olha para essa passagem, ela nos revela algumas verdades sobre Jesus. A primeira delas é a sua preexistência. O texto fala sobre o que era desde o princípio. Princípio aqui pode se referir tanto ao princípio da criação, como ao princípio em sentido absoluto. Ou seja, o apóstolo está dizendo o seguinte: lá no princípio, Jesus já era. Quando não existia nada, quando o universo não tinha vindo à existência, antes das criaturas serem formadas, Jesus já era. João está mostrando que esse Jesus, que era atacado pelos falsos mestres, ele é o próprio Deus, ele é eterno. Antes do princípio de todas as coisas, ele já existia.
E a expressão aqui grega, traduzida por era, descreve uma ação contínua no passado, ou seja, ela enfatiza a pré-existência de Jesus. Antes do começo, antes da criação do tempo cronológico, Jesus era. Isso é estupendo, né, irmãos? A gente não consegue nem compreender completamente isso. Antes do tempo, o eterno já existia. O príncipe da eternidade, Jesus Cristo, já estava lá. Só que o texto não fala somente da pré-existência de Jesus, mas revela a sua humanidade. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ou seja, o eterno penetrou no tempo, se manifestou aos homens. E João diz que ele e os demais apóstolos o ouviram, o viram e o apalparam. Dentro dessas heresias do primeiro século, havia uma chamada docetismo. Docetismo vem do verbo dokeo, que significa parecer. E o docetismo apregoava que o corpo de Jesus não era real, era fantasmagórico. João está dizendo não. O corpo de Jesus é real. Nós o vimos, nós o ouvimos, nós tocamos nele. Ou seja, Jesus não era uma emanação divina, não era um fantasma, ele era uma pessoa real. O próprio João, no capítulo 1 do seu evangelho, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Jesus que é pré-existente, que é Deus, é o Jesus que é humano, que se manifestou, que pôde ser tocado. Mas o texto nos mostra também o governo de Jesus. Observe na sua Bíblia que o nosso Salvador, ele é descrito no verso 1 como o verbo da vida. Verbo significa palavra. A expressão grega aqui é logos. Logos. A filosofia grega, ela acreditava na existência do logos. Mas o que para eles era o logos? O logos, segundo os gregos, era um princípio racional e impessoal que governava o universo e o destino dos homens. Observe, os gregos criam que o logos, que governava o destino dos homens e o universo, era um princípio impessoal. Jesus não é um princípio impessoal. João afirma, Jesus é o Logos, ele é o verbo, ele é a palavra da vida, e ele é uma pessoa, ele é um ser real. Os gregos chamavam o mundo de cosmos, e eles acreditavam que por trás do cosmos tinha um poder, uma força, uma inteligência, um princípio que formava todas as coisas, uma inteligência organizadora. Mas João está dizendo, não, esse logos que vocês dizem que é simplesmente uma inteligência, um princípio impessoal, esse logos é Jesus. Esse logos
é a palavra encarnada de Deus. Esse Logos criou o mundo e sustenta o mundo. Esse Logos veio até nós, habitou entre nós, nós o vimos, nós pegamos nele. Esse Logos veio ao nosso encontro. Quero dizer para você que a vida para você, uma vida mais do que os anos que Deus destinou para nós nessa terra caída. Há uma vida abundante para você. Você está ouvindo, meu irmão? Há uma vida indestrutível. Há uma vida eterna para você. E essa vida, ela veio até nós. É Jesus. A nossa vida biológica, parece que a gente tem que ficar correndo atrás para de alguma maneira preservar a saúde dela. E toma medicamento, e toma suplemento, e é dieta, e é regime, e é academia, exercício físico, e corre para um lado, e corre para o outro, mas parece que ela vai sempre escapando. O pessoal que vai para a academia sabe o que é isso. Você treina, experimente uma semana, 15 dias sem ir. Quando você vai de novo, chega na idade do condor, rapidamente, é dor para tudo que é lado. O que é isso? Isso nos mostra que a nossa vida biológica, ela vai embora. Que o nosso corpo, ele é corrompido, até os jovens se cansam e se fatigam. Até as crianças ficam estressadas. Na minha época de criança, eu nunca ouvi a palavra estressada. Isso revela um mundo amaldiçoado pela queda. E diante dessa realidade tão terrível, desse mundo empoeirado, nós viemos do pó e nós vamos voltar ao pó. A Bíblia nos revela que Deus tem para nós uma vida indestrutível, uma vida inabalável. Você está ouvindo, meu irmão? Você pode ter esperança, porque Deus preparou para mim e para você essa vida. Essa vida é uma pessoa, Jesus Cristo, e inclusive o nosso próprio corpo, glorificado, ressuscitado. O Senhor já preparou tudo. A vida, ela veio ao nosso encontro, e ela é uma pessoa. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Segundo lugar, a vida que veio ao nosso encontro se manifestou no tempo e na história. Versículo de número 2, por gentileza, leia comigo. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Observe, João continua o seu argumento, dizendo que o Logos, o princípio, ou melhor, aquele que estava antes do princípio, o Criador do universo, o governante do cosmos e da história, o Verbo da vida, se manifestou no tempo. Aquele que era desde o princípio, ele não ficou isolado na glória. É importante que a gente entenda isso. Jesus não veio a este mundo para simplesmente passar alguns dias e nos deixar um bom exemplo. Jesus não veio a este mundo meramente
para nos oferecer um paradigma de boas obras. Ele veio a esse mundo para morrer. E ele morreu por causa do nosso pecado. Então, a encarnação, ela é a prova viva da graça e do poder de Deus, mas ao mesmo tempo da nossa miséria, da nossa necessidade de salvação. Jesus não tinha obrigação de vir aqui. Ele não tinha obrigação de nos salvar. Nós poderíamos ser abandonados aos nossos pecados, e isso seria justo. Mas o texto nos mostra que Jesus, a própria vida, se manifestou aos homens. Isso nos mostra algo tremendo, irmãos. Nenhuma pessoa pode encontrar a vida, Jesus, por meio de uma busca individual, fundamentada nos seus esforços, no seu mérito. Não. O que João está dizendo é que a vida pode ser vista e conhecida somente pela revelação. Isso significa que a gente não conquista a salvação, é a salvação que nos conquista. Isso significa que nós só podemos buscar a Deus porque antes Ele nos buscou. E há um outro detalhe. João apresenta um artigo definido antes do substantivo vida. Ele diz, a vida. E a ideia aqui é chamar a atenção para a plenitude de vida em Jesus Cristo. A plenitude de vida em Jesus Cristo. A vida se manifestou. Ou seja, Jesus nasceu, viveu entre nós, morreu, ressuscitou, visitou os seus discípulos durante 40 dias pós a sua ressurreição. O infinito entrou no finito. O eterno entrou no tempo. Observe que amor. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Veja comigo. Aquele que nem os céus dos céus podiam conter a sua glória e majestade. Ele veio. Ele nasceu em uma estrebaria, um local sujo, cheio de animais. Ele deitou numa manjedoura, ele foi enfaixado em panos, ou seja, o sol da justiça. Ele veio para esse mundo escuro, por amor a você. Não se esqueça disso. Às vezes a gente, por causa de uma tribulação, pode duvidar erroneamente do Senhor e dizer, meu Deus, o Senhor me ama mesmo. Olha a dificuldade que eu estou passando, a angústia que assalta a minha alma. Meus amados irmãos, a encarnação e a morte de Jesus constituem a prova cabal e definitiva de que Deus nos ama. Qual é a prova irrefutável de que você é amado por Deus? É o fato de Jesus ter vindo a essa terra para se oferecer por você. Agora observe, João está dizendo que esta vida que se manifestou, ela pode ser conhecida. Nós a temos visto, dela damos testemunho, anunciamos, ou seja, Deus não é esse ser alienígena que não pode ser ouvido, visto, nem ser tocado. Não. Ele se manifestou.
Um comentarista chamado Matthew Henry diz assim: Jesus não é uma mera palavra vocal, ele é a palavra da vida, a palavra eterna do Deus vivo, ele é a palavra manifestada em carne. E aqui tem um detalhe muito importante. O que é vida eterna na Bíblia? Não é simplesmente existência sem fim. Todo ser humano vai existir para sempre, porque nós temos uma alma. Deus colocou a eternidade em nosso coração. Então, o ser humano, ele vai existir para sempre, ou com vida eterna ou morte eterna. Então, vida eterna não é meramente uma vida sem fim, não. É uma modalidade de vida. É a participação na forma mais elevada de vida, ou seja, na vida do próprio Deus. Você está ouvindo, querido? Vida eterna é você participar da vida do próprio Deus. E Deus deu isso para nós. Irmãos, isso é consolador demais. A gente saber que recebemos da parte de Deus esta vida. Esta vida que a tribulação, que a angústia, que a aflição não podem nos roubar. A vida eterna do próprio Deus. João Calvino diz o seguinte: Cristo é chamado vida, porque fora dele não há senão morte. Fora de Jesus, a morte. Não há esperança para nós longe de Jesus. Longe de Cristo há apenas destruição, caos, morte. Mas em Jesus, a vida que se manifestou, nós podemos desfrutar de uma realidade bendita, maravilhosa, gloriosa, eterna. Mas em terceiro e último lugar, a vida que veio ao nosso encontro produz experiências incomparavelmente maravilhosas. A vida que veio ao nosso encontro, ela produz experiências incomparavelmente maravilhosas. Por favor, veja comigo versos 3 e 4. Leiamos todos juntos. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Veja bem, quando nós experimentamos a vida de Deus, e como nós a experimentamos por meio da fé em Cristo, quando nós temos então essa vida eterna, essa certeza de que a nossa existência está segura, não importa o tamanho da crise, da dor, do problema, da aflição, da enfermidade, da tribulação, não importa, a nossa vida está segura em Deus e está segura para sempre. É isso que João nos mostra. Veja, João está dizendo então, que quando nós temos esta vida eterna, nós adquirimos o prazer em partilhar essa vida com outras pessoas. O que temos visto e ouvido, anunciamos, proclamamos. Ou seja,
A pessoa que recebe a maravilhosa notícia do Evangelho, a pessoa que foi alcançada pelas bênçãos da salvação, ela não consegue guardar isso para ela. Ela compartilha. É por isso que a Bíblia diz que nós somos testemunhas. E o que a testemunha faz? Ela compartilha do que viu, do que ouviu, do que experimentou. Meu amado, minha amada, nós não somos chamados para sermos agentes secretos de Jesus. A versão gospel do 007. Nós somos chamados para anunciar às pessoas que Jesus é o Salvador. Nós vivemos em um mundo quebrado, irmãos, quebrado. Exemplo, pessoas que são olhadas pela sociedade com tanta reverência, que às vezes alcançam postos elevadíssimos, e são até alvo de inveja de muitos. Muitas dessas pessoas, você vai conversar com elas, e você percebe como muitas delas são cheias de dinheiro, cheias de conhecimento, cheias às vezes de projeção, mas são vazias de Deus. Vazias de significado, de sentido para a vida. Porque o mundo, ele foi afetado pela queda. As pessoas estão sem esperança. Exemplo, o que é o existencialismo? Basicamente, em termos simples, o existencialismo diz assim: não há sentido para a existência. Então eu tenho que buscar um sentido para a minha existência. Eu vou fazer do meu emprego o meu sentido. Eu vou fazer do casamento, eu vou fazer do dinheiro, eu vou fazer da fama, sei lá. Ele cria um sentido para ele. Meu Deus, que vida miserável. Que vida desgraçada. Que eu olho para ela e diz: a vida não tem sentido nenhum, então eu crio um sentido para ela. Eu vou fazer o futebol o sentido da minha vida. Essa não é a vida de Deus. Há sentido para a sua vida. Há vitória para a sua vida. Há significado para a sua vida. E esse sentido e significado está em uma pessoa, Jesus Cristo. E porque nós temos, irmãos, esse sentido, esta vida, nós devemos anunciá-la para as pessoas. Nós devemos dizer para o mundo, para a nossa família, para o nosso colega de trabalho, de faculdade, de escola, de lazer, nós devemos dizer para ela que ela é pecadora, mas que Deus a amou de tal forma que Jesus veio a essa terra para conceder a ela vida em abundância. Meu irmão, a esperança para a restauração desse mundo está em Jesus Cristo e só nele. E João está dizendo: o que vimos e ouvimos, anunciamos. E qual é o propósito dessa proclamação? Observe aí na sua Bíblia, porque nós estamos no último ponto da reflexão. E ele diz que a vida que veio ao nosso encontro produz experiências extraordinárias. E que experiências são essas? Primeiro lugar, comunhão, versículo 3. Segundo lugar, alegria, versículo de número 4. João está dizendo o seguinte: nós anunciamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês igualmente mantenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Veja, muitas pessoas se sentem sós.
isoladas, largadas. O que é o cristianismo? O cristianismo é a manifestação da comunhão, do encontro com Deus e com os homens. O cristianismo não é a, entre aspas, religião da solidão. Ele é a expressão da comunhão. E não apenas isso, da alegria e não da tristeza. Observe, a proclamação de Cristo visava dois propósitos. O primeiro dele está no verso de número 3, comunhão. Comunhão com o Pai e com o Filho e comunhão uns com os outros. Que comunhão é essa, irmãos? A palavra que aparece no texto grego é koinonia. A comunhão aqui é a vida eterna, que vem do Pai e se torna a vida compartilhada pelos crentes. Vou repetir. O que é a comunhão? É essa vida eterna que veio do Pai e que é compartilhada pelos crentes. Nós temos uma comunhão com Deus. Irmão, irmã, nada vai lhe separar do amor de Deus. Você está me ouvindo? Nada. Nada vai lhe separar do amor de Deus. Você pode dizer amém? Nada, irmão. Absolutamente nenhuma situação, presente ou futura. Quem diz isso é o apóstolo Paulo em Romanos 8. Há uma comunhão. Você participa com Deus, você participa da vida de Deus, e essa comunhão vertical, ela se manifesta também na comunhão horizontal. Você não está só. Você não está só simplesmente por estar em um ambiente com várias outras pessoas. É mais do que isso. Você faz parte de uma família, a família de Deus. Você faz parte de uma casa, a casa de Deus. Você tem uma comunhão com o seu irmão, com a sua irmã. Essa pessoa aí que está ao seu lado, por exemplo, que nada pode destruir esta comunhão, por quê? Porque vocês participam da vida de Deus e Deus lhes fez a sua família. João está dizendo o seguinte: nós pregamos, nós proclamamos esta palavra para que vocês saibam que tem comunhão com Deus e temos comunhão uns com os outros. Mas em segundo lugar, verso de número 4, João diz: vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja o que, irmãos? Seja o que, irmãos? Completa. Hernandes Dias Lopes afirma: a comunhão é a raiz da alegria. A alegria é o fruto da comunhão. Deus nos salvou para a maior de todas as alegrias, a alegria de glorificá-lo e desfrutá-lo para sempre. A alegria do carnaval, ela é falsa, ela é fugaz, ela é passageira, ela é pecaminosa. A alegria que Deus tem para você, ela é santa, ela é eterna, ela é inabalável, ela não pode ser roubada, porque o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. O Warren Wiersbe diz: a comunhão é a resposta de Cristo para a solidão da vida. A alegria é sua resposta para o vazio da vida. Meu irmão, minha irmã, Deus nos arranca da solidão da vida
e do vazio da vida. Ele nos tira desse calabouço, porque Jesus veio, porque a vida veio ao nosso encontro. Quero fazer algumas aplicações rápidas e terminar. Você que é crente, quantos são crentes aqui? Levanta a mão e diga glória a Deus. Você que é discípulo de Cristo, primeiro, você tem esperança. Você tem esperança. Jesus veio a este mundo para lhe salvar. Segundo, você tem a vida eterna. Jesus, a própria vida, se manifestou à humanidade. Terceiro, você tem uma participação em uma realidade gloriosa. A palavra de Deus, ela produz pelo Espírito doce comunhão com Ele e com o seu povo. Você não está sozinho. Não sofra sozinho. Está na tribulação, vou me isolar, não vou para a igreja, não quero ver ninguém. Não, você não está sozinho. Você é filho de Deus e você tem irmãos que podem lhe ajudar em oração, que podem compartilhar com você bênçãos da parte de Deus. A palavra de Deus nos dá essa comunhão, uns com os outros, porque antes de tudo, nós temos comunhão com Deus. E quarto lugar, você tem alegria, mesmo em um mundo cheio de tristeza, porque Jesus, a alegria dos homens, se manifestou para arrancar essa tristeza e essa angústia da sua alma e lhe oferecer uma alegria duradoura. O mundo, ele busca prolongar, ou o homem busca prolongar a vida, porque ele foi criado para a eternidade. Mas sem Deus, não há esperança real. Sem Deus, nenhuma conquista da ciência pode vencer a morte espiritual. Mas louvado seja o Senhor, que Deus nos deu mais do que vida biológica, mais do que uma ciência que pode melhorar a nossa qualidade de vida biológica. Deus nos deu mais do que bios. Deus nos deu zoe, ou seja, a vida dele. A vida que não é apenas duração, a vida que é a comunhão com o Senhor e com os irmãos, e que é a alegria no Espírito para sempre. O coração humano quer viver mais. Ele quer viver para sempre. As pessoas querem viver para sempre. Mas a vida eterna só é desfrutada em Cristo, que é a própria vida. Quero lhe convidar a, nesse momento, se colocar de pé e vamos orar, convidar os presbíteros a virem aqui à frente e nós iremos participar da ceia do Senhor nesse momento. Vamos orar, feche seus olhos. Ó Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque em Jesus Cristo nós temos a vida, porque Ele é a própria vida. Obrigado porque em Jesus Cristo nós temos vida abundante e eterna. Ó Senhor, queremos Te agradecer, porque a despeito da nossa miséria, a vida veio ao nosso encontro, Jesus, e por isso temos esperança nele, temos vida eterna nele, temos comunhão nele, temos alegria nele, e que possamos, ó Deus, anunciar para o mundo que em Cristo há uma nova história, que em Cristo há solução. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo,
nosso Senhor e Salvador. Abençoa esse momento de ceia, que ele seja muito especial para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, nós vamos participar da ceia. Todos aqueles que são membros, não somente da IPG, mas de qualquer igreja genuinamente evangélica, podem e devem participar da ceia. Se você ainda não foi batizado, não professou a fé, por favor, não participe, por favor. Mas você pode perguntar a um dos irmãos do acolhimento, irmãos com colete azul, ou a um dos presbíteros, sobre como eu posso participar da ceia, e eles vão lhe explicar. Então, nesse momento, nós vamos receber o pão e o cálice, e esperarmos uns pelos outros, para juntos participarmos da ceia do Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Cante ao Rei que está no trono, quão gracioso ele é. Digno é o Cordeiro, mais uma vez, queridos. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Cante ao Rei que está no trono, quão gracioso ele é. Santo, santo. Santo, santo, santo é o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir.
expansão do teu nome, ó Deus. Jesus, teu nome é poder, é vida, é água viva, mistério glorioso. Santo, 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 é o Todo-Poderoso. Eu quero alguém que há de vir. Me junto à criação e louvo ao Rei dos Reis. Tu és meu tudo e eu te adoro. Santo, 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 é o Todo-Poderoso. Eu quero alguém que há de vir. Me junto à criação e louvo ao Rei dos Reis. Tu és meu tudo e eu te adoro. Maravilhosa é a menção, só igreja. Maravilhosa. Santo, Santo, juntos. Santo, 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 é o Todo-Poderoso. Eu quero alguém que há de vir. Me junto à criação e louvo ao Rei dos Reis. Tu és meu tudo e eu te adoro, Senhor. Santo, 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 é o Todo-Poderoso. Eu quero alguém que há de vir. Me junto à criação e louvo ao Rei dos Reis. Tu és meu tudo e eu te adoro. Glória a Deus. Algum irmão não recebeu os elementos, por favor, faça um aceno com uma das mãos. Glória a Deus.
convidar, por favor, a ficar de pé. Vamos orar. Senhor, nós estamos com esses elementos nas mãos, que continuam sendo pão e suco de uva, mas que representam o teu corpo, o teu sangue. Nós estamos diante da ceia do Senhor, e o próprio Cristo está presente espiritualmente aqui. Obrigado, Senhor, porque a vida eterna, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus, se manifestou e mudou a nossa história para sempre. E nós podemos participar da ceia com a certeza de que a morte foi vencida, de que um dia Jesus Cristo virá novamente a essa terra, e Ele nos arrebatará, e Ele estabelecerá o novo céu, a nova terra, e a morte já não existirá, não haverá mais luto, nem tristeza, nem dor, e nós desfrutaremos de forma plena desta comunhão e desta alegria. Mas obrigado, Deus, porque hoje nós já temos, ainda com as limitações desse mundo caído, mas nós já podemos desfrutar dessa participação da vida do Senhor. Podemos desfrutar dessa comunhão contigo e uns com os outros. Podemos ter alegria. Obrigado, Senhor, que ao participarmos dessa ceia, o teu Espírito continue a nos fortalecer, a nos renovar. Se há pessoas aqui enfermas, se o Senhor desejar, quiser, pode curá-las, pode restaurá-las. Se há pessoas aqui caídas, abatidas, ó Deus, levanta-as. Se há vidas que ainda não foram salvas, redime-as pelo sangue do teu Filho. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Enche-nos com o teu Espírito. Amém e amém. O Senhor Jesus tomou o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E ele tomou também o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, derramado em favor de muitos. Bebei em memória de mim. Com muita alegria e reverência, vamos comer o pão e beber o cálice. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial de culto, em que podemos participar da tua ceia. Continua abençoando, fortalecendo a tua igreja, que a nossa alma seja tomada de amor, de fé e de esperança. Que o Senhor nos dê uma semana sob a tua paz, e que os nossos olhos estejam fitos em Jesus, e que possamos proclamar para o mundo a vida que se manifestou. Abençoe, ó Deus, a todos nós, e guarda-nos de todo mal, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar, irmãos. Vamos louvar ao nosso Senhor. É maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos a videira, eu não temerei não.
parou de brilhar, só que até escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Só a igreja agora. Nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir. Eu sei pra onde eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Louvado seja o Senhor, Deus nos abençoe. Vamos para a escola dominical, queridos. Que Deus continue lhe abençoando muito, em nome de Jesus.